pessoa com quem você vem contando está falhando? Sejam todos infinitamente bem-vindos a mais uma mesa com leitura e interpretação de oráculos. Neste momento, o Petit Lenormand vai trazer a vocês as mensagens para essa transição de mês entre março e abril de 2026. Olá, Leão, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam saudáveis, que a graça de nosso Pai, Deus abençoador, do Mestre Jesus, da Virgem Santíssima, dos ciganos, dos orixás, dos exus e pombogiras possam estar encontrando vocês neste momento, que vocês estejam felizes e satisfeitos com vocês mesmos pela trajetória de vocês e que se as coisas não estão indo muito bem, ou não foram muito bem, ou não foram do jeito que vocês planejaram, que vocês se esforçaram tanto, saibam que a espiritualidade chega para trazer a vocês um alento, chega para trazer a vocês uma mensagem de paz, de orientação espiritual para que vocês possam melhorar cada vez mais e alcançar cada vez mais os seus objetivos. Muito bem, começamos bem a leitura. Fundo do deck, a Carta das Estrelas. A Carta das Estrelas que determina novos caminhos. Um abençoado renascimento. Muito bom, Leão. Muito bom mesmo. Mas vamos continuar. Vamos ver o que mais vem por aí na leitura de vocês. O que mais temos a dizer? A Leão. A Carta do Cavaleiro. Olha, a Carta do Cavaleiro. Que maravilha! Abertura de caminhos e movimentos, Leão. Bons caminhos, portanto, bons movimentos. O que mais nós temos para trazer a Leão na data de hoje, nessa leitura? Não caiu, não virou. O que mais temos para trazer a Leão? Cuidado com o caminho. Fica de olho nos perigos, fica de olho nos alertas. Então nós vamos trazer para vocês aí um resumo de todos os possíveis alertas, de tudo que possa estar acontecendo ou por vir a acontecer. A Carta dos Pássaros acaba de cair. Carta dos Pássaros. Primeira tríade formada. O que mais temos a informar a Leão? Mês de abril de 2026. A transição de abril, a transição entre março e abril de 2026, 2 cartas caíram. Segunda tríade começa com a Carta da Torre. A segunda carta, a Carta do Cigano. Olha, cartas boas de movimento. A raposa também nem sempre é algo negativo, e ela não é só negativa, né? 2 cartas caíram. Primeiro, a Carta das Flores, a Carta dos Lírios. A Carta dos Lírios. Interessante. Segunda carta, formando o princípio da terceira tríade. A Carta das Nuvens. O que mais, Leão, precisa saber? E o que mais podemos informar, Leão? Virou. A Carta do Jardim. O que mais? Carta da Serpente. Tendo isso dito, vamos então à leitura e à interpretação. Vou explicar para vocês como funciona esse método de leitura. Baseado em tríades, nós temos aqui a análise de... Eu não gosto de falar a palavra passado,
mas a análise do que vocês estão fazendo até esse presente momento, o que está acontecendo paralelamente que vocês podem não saber, o que pode se encaixar aqui, uma informação da espiritualidade, uma movimentação que pode ser positiva ou contrária, de acordo com o fluxo da vida. E aqui, possibilidades de desfecho, de conclusão disso tudo. Eu vou incluir também a última carta do maço. A carta da carta. Então, estamos trabalhando nessa leitura com 11 cartas. Vamos ao que interessa, a mensagem. Até que diz o seguinte: a carta do cavaleiro, a carta da raposa, a carta dos pássaros. Toda a movimentação que você tem feito até agora tem sofrido algum tipo de represária, de ameaça, de perseguição, ou pode ser que esteja faltando foco. A raposa fala muito sobre isso. E só que na primeira tríade nós temos 3 cartas de movimento, né? Uma em que a condução, o direcionamento do cavalo pelo seu condutor, o cavaleiro. E aí eu me questiono: será que vocês estão sabendo conduzir o que se apresenta para vocês? Será que vocês estão sabendo conduzir, caminhar de forma positiva, de forma a não se prejudicarem, perdendo foco, se auto-sabotando, se jogando pro perigo? O que vocês têm feito? Vocês têm se distraído? Vocês têm passado por discussões com pessoas próximas? Vocês têm passado por desacordo, por exemplo, que são pessoas próximas, marido, mulher, filho, filha, família, sua família, criada por você? Você tem tido problemas com sócios? Porque a carta dos pássaros, ela fala sobre sociedade, ela fala sobre parceria, ela fala sobre casal, sobre pessoas que têm intimidade, que têm proximidade. Ou a pessoa com quem você vem contando está falhando. Então receba essa carta da raposa, aqui no meio dessa tríade, como um alerta. Se a pessoa que é sua parceira, seu parceiro, está falhando, não desfoca daquilo que você quer não. É necessário entender que dentro de uma caminhada a 2, o 2 é feito por 2 indivíduos diferentes. E isso é válido. É tóxico quando você usa a outra pessoa que te acompanha ou que você escolheu acompanhar como muleta para ser sobrecarregada de todas as falhas que possam haver na sua caminhada. Apesar de caminhar a 2, temos que compreender que o outro que faz o 2 com a gente é um indivíduo à parte. Ele pode ter ele ou ela podem ter as metas deles, a percepção de vida deles, a jornada individual deles, apesar de estarem compartilhando uma caminhada. Isso é muito importante de se levar em consideração. O que eu quero dizer com pode ter, é óbvio que eles têm. O que eu estou falando do pode ter é que eles podem ter o direito eles podem ter o pensamento de exercer o direito de, sim, pensar neles. E talvez não saibam te comunicar que o propósito já não é o mesmo. Ah, e eu tenho que separar? Não. Tem tanta coisa que é abençoada numa união que não seja
obrigatoriamente o desfecho de uma separação. Apenas vocês têm que entender que o outro também tem jeito de escolha, tem opinião própria e que nem sempre essa opinião própria vai combinar com a sua. Portanto, faça por si. Ah, mas o meu sócio e a minha sócia sabem que eu conto com ele, com ela. Legal, mas e você contar com você? Vamos lá? Vamos parar de não conduzir a sua vida como ela deve ser conduzida. Como ela deve ser conduzida? De acordo com os seus princípios, com os seus propósitos, com os seus objetivos, com o tudo que é entregue a vocês como oportunidades, como possibilidades. Contar consigo mesmo em primeiro lugar sempre. E nunca desistir ou nunca abandonar isso. Ai, mas é tão solitário, é tão doloroso. Sim, eu sei. Mas não se esqueçam, todos nós viemos aqui com um propósito nosso. E talvez o risco que você esteja correndo esteja sendo colocado na sua vida por você abandonar esse princípio básico. E se é uma questão amorosa, não só financeira, não significa que você tenha que se separar daquela pessoa. É necessário saber medir bônus e ônus, é necessário saber pesar, equilibrar, principalmente, porque tudo é uma questão de equilíbrio. É preciso saber equilibrar para alinhar. Separar o que é responsabilidade sua, o que é amor próprio, o que é e como é e quando é que você tem que agir por conta própria. Lógico, você não vai abrir uma empresa com uma pessoa e vai fazer tudo por conta própria e deixar o outro depois só limpando o terreno de tudo que você fez de errado. Isso não é equilíbrio, isso não é correto. Mas é importante pensar nessa versão do que está se apresentando aqui, tá? Pode estar sendo arriscado a sua falta de foco. Segunda tríade. Qual a resposta que a espiritualidade te traz em relação a tudo isso aqui? Dificuldades, barreiras, retrocessos, a vida te buscando e te posicionando para que você entenda o valor de ser único, única, esperando uma atitude, uma proatividade sua em relação a você mesmo, você mesma. A necessidade de trabalhar a espiritualidade, de trabalhar o despertar da tua consciência para fortalecer a si próprio e aqueles que te guardam. Sabe, clamar mais, abrir mais a boca, não para brigar, discutir, xingar, mas abrir mais a boca para falar: meu pai, seja quem for que você determine, seu pai, sua mãe espiritual, seu guia, seu mentor, seu orientador. Isso é contigo e com a tua espiritualidade. Clamar mais a Deus. Não é reclamar, ou seja, ficar toda hora falando do mesmo assunto, como se não acreditasse que foi ouvido e que será atendido, sabe? Você foi ouvido, ouvida, vocês serão atendidos. Mas abrir a boca de forma saudável também para agradecer. Ah, mas eu vou agradecer por todos os problemas? Não, você vai agradecer pela tua trajetória, pela tua vida, pelas tuas benfeitorias, pelas tuas conquistas. Da mesma forma que a gente, falando muitas vezes sobre o mesmo assunto, quando ele é negativo, você só faz com que ele se multiplique e retorne a você sempre. Quando você faz isso com um assunto positivo, com uma palavra de gratidão, com algo do gênero, você também afirma, reafirma, confirma e atrai. O pensamento é esse. Não fica preocupado, Léo, se você vai... ficou uma coisa assim agora mais, assim, digamos, voltada para aqueles que estão em um relacionamento, vamos colocar assim, essa parte da mensagem.
está preocupado ou preocupada com não ter mais círculo social, com não ter mais contato com outras pessoas, se você tomar uma decisão de não seguir se comunicando com a pessoa ou as pessoas com as quais você está sentindo dificuldade, não tenha esse medo. Se o relacionamento chegou ao fim, chegou ao fim. Ah, mas nós em comum, nós temos amigos, parentes, família. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E também não estou dizendo que você deva terminar um relacionamento. O que você deve sempre é buscar a tua evolução. O que você deve sempre é se afastar de rodinhas de fofoca. O que você deve sempre é cuidar da tua espiritualidade para poder sobrepassar as barreiras e dificuldades. E não é porque é difícil que seja impossível de você conseguir. Não, vocês vão conseguir. Mas vocês têm que tomar um outro tipo de postura. Cuidado com os que invejam o seu relacionamento. Cuidado com os que invejam, os que querem abocanhar as tuas parcerias comerciais. Cuidado. Comece também a priorizar a questão da boa comunicação. Respirar, amadurecer um pensamento. Não tem o que dizer, não diga nada. Apenas observe. E espere o melhor momento onde a sua capacidade emocional e mental estejam em equilíbrio, em alinhamento, para que você possa abrir a boca e dar uma opinião, uma resposta. Preste atenção também na questão de viagens, visitas. Não vejo que seja um momento muito favorável agora. Espera abril avançar para ver se a situação muda e melhora. Cuidado com questões também de comunicação com pessoas superiores, advogados, juízes, patrões, superiores assim num nível social, aonde você tem que ter uma relação com essas pessoas e elas possam vir e elas possam ter a oportunidade de te prejudicar. Vai tranquilo, tranquila. Não dá resposta ruim, não faz malcriação, sabe? Segue o que eu tô falando, respira, observa, ouve. Acalma sua mente para você poder entender quais são as verdadeiras nuances das facetas das pessoas desse nível que eu estou dizendo aqui agora, com quem você está lidando. Estão realmente intencionadas em te magoar, em te prejudicar? Ou simplesmente tem a oportunidade de fazer isso, e se você agir de uma forma arrogante, ao entender deles, podem te prejudicar. Porque se podem, corta isso. Sabe? Se podem te prejudicar, não dê margem, não abra portas para que isso aconteça. Engole a raiva, engole a fúria, engole a frustração, o desespero naquele momento que não vai ser avaliado assim. Deixa passar. E quando você voltar a se comunicar com essas pessoas, você vai lá e seja apaziguado, seja consciente, tranquilo, tranquila, para poder chegar a um consenso favorável a vocês. E isso realmente vai melhorar e muito a questão de comunicação. Isso vale também para a espiritualidade. Para aquele momento em que você está ali clamando por justiça, por seus direitos. Eu não estou dizendo que você não tenha o que reclamar ou razões para isso, mas não se deve realmente com a espiritualidade reclamar. Você falou uma vez de deu basta, mas fala com clareza, fala com firmeza, com consciência e não sempre com desespero. Exu nos ensina, na minha liturgia de fé, Exu nos ensina que quando nós estamos em comunicação com as divindades, nós não devemos fazer isso com o nosso coração cheio de mágoas, de rancor ou apreensivo, desesperado por uma solução rápida. O conversar com a espiritualidade, desenvolver a sua mediunidade, é fazer isso todo santo dia.
Todo dia você se apresenta, todo dia você ora, você reza, você conversa com a divindade a qual você tem contato, fé. Sempre faça isso, todos os dias. Porque aí também você não acumula emoções que podem ser mal interpretadas, mal reverberadas e assim não vão te trazer o benefício daquilo que você busca. Nunca deixe de conversar com a espiritualidade, de manifestar a tua espiritualidade. Isso é um fluxo de comunicação que a gente deve manter sempre atualizado, para não dar problemas. É bom fazer isso, é saudável fazer isso. Vamos aqui agora puxar umas 3 cartinhas com o baralho da Pombogira, Dona 7 Encruzilhadas. Primeira carta que sai, a carta da surpresa. Olha aí, gente, o que mais a gente pode dizer para Leão neste momento? A carta da cadeira vazia. Caíram 2 cartas e eu vou aceitar. Primeira, a carta da espiritualidade maior. A carta da vitória. Eu nunca duvidei de que a vitória é sua. O que realmente basta é você, Leão, se harmonizar, se alinhar com a espiritualidade maior. Ilumina sua mente, ilumina teu coração, larga o passado. Para de repetir anos e anos do mesmo pensar, falar, agir ou não agir. Está na hora de mudar. Está na hora de deixar a luz voltar a brilhar sobre você. Porque a vitória sempre esteve aí para você. O que está te impedindo de alcançar é a falta do alinhamento e da sua mudança. Você não é engessado, Leão. 1, 2, 3, 4, 5 cartas de movimento. A carta das estrelas e a carta do jardim, que diz que você tem abrangência social, que você domina a comunicação, só que agora, nesse momento, está tudo truncado, porque você segue repetindo as mesmas andanças, a mesma forma de caminhar. Mude isso e alcance sua vitória. Que Exus e Pombogira te abram bons caminhos, que Deus te abençoe em todos os momentos da sua vida. Mais uma vez, muito grata sou pela tua audiência, pela tua presença neste momento. E nos vemos no próximo vídeo. Salve, guarde este vídeo, compartilhe com quem você sabe que possa interessar. Deixa seu like porque isso me ajuda muito, principalmente neste retorno com o YouTube. E, mais uma vez, gratidão, luz e amor. Um beijo e um abraço.